E para analisar o cenário econômico nos Estados Unidos, eu converso agora com Danilo Igliori, economista-chefe da Nômade. Danilo, obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente no CNN Money. Os números nos Estados Unidos estão demorando para mostrar aquilo que os economistas estavam esperando. Por quê? Boa tarde. Boa tarde, Naka. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Olha, de fato, estão demorando um pouquinho, mas não chega a ser tão surpreendente, né? Eu acho que o que está por trás disso é uma combinação de duas coisas. De um lado, de fato, a robustez da economia americana, né? Temos que lembrar que nos últimos anos, até muito perto aí da inauguração do novo presidente, a economia americana vinha desafiando, né, as piores expectativas de analistas e mostrando, mesmo com esse patamar de juros alto, né, indicadores muito positivos. Então, uma parte disso é simplesmente a constatação de que a economia americana ainda mostra sinais fortes de resiliência. O segundo fator, no entanto, né, tem a ver um pouco com o que a gente chama aí usando em inglês a palavra hoarding, né? Quer dizer, uma versão da frase que o Paulo tem usado bastante, de esperar para ver. Né? Acho que a marca desses primeiros meses do ano é a elevada incerteza. Ninguém ainda sabe exatamente o que vai sobrar da política tarifária, né, e como é que isso vai impactar, né, particularmente olhando para as tarifas que outros países também vão colocar em retaliação. Então, tem um compasso de espera ainda preponderando aí nesses números, junto com os dados, com os fatores de resiliência. Difícil separar um do outro, mas as expectativas, como você mesmo disse, ainda continuam relativamente pessimistas do que vem pela frente. E sobre o mercado de trabalho, Danilo, qual que é a tua percepção sobre esta aparente resistência dos empregadores, dos patrões, em desligar funcionários no momento atual, em que, ainda que a economia esteja mostrando resiliência, você tem alguns pontos de interrogação pela frente. Na economia americana, onde o mercado de trabalho é tão flexível e tão dinâmico, a demissão não é algo muito dolorido para o patrão, né, para o empregado. Mas, aparentemente, a gente tem observado ali alguma resistência de empregadores em desligar seus funcionários. Será que é a crença de que a economia será melhor do que todo mundo está projetando? Ou será que é o medo da falta de funcionários, como a gente teve recentemente? Olha, eu acho que é uma combinação das duas coisas, né? De fato, em termos de legislação, em termos de burocracia, custos, né, de admissão e demissão, os Estados Unidos é muito mais leve do que países como o Brasil, por exemplo. Mas vamos lembrar que a economia americana está operando bem próximo do nível de pleno emprego já há algum tempo, né? Então, embora o volume de contratações já esteja mais baixo, as demissões também estão baixas. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas. De um lado, se a economia não for tão mal, fica difícil recontratar, ou pelo menos recontratar funcionários com a mesma experiência, com o mesmo treinamento, né? Você demitir funcionários, além do custo financeiro, você tem um custo em termos de produtividade, né? Funcionários têm curva de aprendizado, têm treinamentos realizados, têm experiência on the job. Tudo isso você perde quando você começa a demitir numa escala um pouco maior. Então, num contexto de incerteza, acho que as empresas tendem, a gente já viu isso em outros momentos, em outros países, aqui no Brasil também, as empresas tendem a postergar ao máximo, né, entrar em movimentos de demissão mais importantes, enquanto não está claro o que vem pela frente. Eu acho que se a gente combina pleno emprego, né, com incerteza, é natural imaginar que esses ajustes do lado da demissão demorem um pouco mais. Danilo, diante do que a gente sabe sobre mercado de trabalho, sobre inflação e diante das novas falas de um dos votos do Fed nesta quinta-feira, qual que deve ser o cenário para a taxa de juros nos Estados Unidos no segundo semestre? Tudo encaminha para, de fato, termos uma volta do corte de juros por lá? Qual que é a tua leitura? Eu acho que sim, né? Eu acho que a gente deve retomar um ciclo de afrouxamento monetário, mas tudo indica que vai ser curtinho.
né? Não só em tempo, mas também em profundidade. Eu acho que, né, hoje está precificado entre 0,25 e 0,50 para este ano, né? Eu estou mais perto da minoria nesse caso, achando que vai ter menos espaço para corte e devemos ficar entre o 0,25. Agora, no contexto de incerteza que a gente tem falado tanto, né, e aí vou parafrasear o presidente Powell novamente, o compasso de espera, né, o esperar para ver e assistir, usando as palavras do próprio Powell, ainda pode mudar bastante esse jogo, né? Então, temos que lembrar que, de novo, depende do que acontecer com as tarifas, a inflação pode subir bastante, e se o desemprego não acompanhar, talvez não haja nem espaço para cortes de juros esse ano. Mas, né, o discurso hoje do diretor e mesmo as palavras do Powell e o tom, né, das comunicações do FONC nas últimas reuniões ainda sinalizam que há espaço para algum corte, sim, mas no segundo semestre. E Danilo, eu sei que aí é uma pergunta assim, a da mais difícil que eu já te fiz em todas as nossas conversas, porque a gente vai tratar da cabeça insondável de Donald Trump. Mas te parece que, dada a melhora do ambiente econômico ao longo dos últimos dias, desde a trégua com a China, será que esse cenário de 10% para o mundo e aqueles 35% para a China te parecem ser o cenário base a partir de agora ou não? A gente pode ter alguma coisa maior do que essas alíquotas que vigoram hoje? Olha, eu acho que, na verdade, virou o ponto de partida e a minha expectativa é que venham coisas menores, né, que ainda tenham mais ajustes para acontecer, né, porque mesmo, claro, comparado com o que foi anunciado lá atrás, no Liberation Day, já teve um grande progresso, embora está tudo em termos de moratória. Mas as análises começam a ser feitas, né? O corpo técnico que apoia a administração está colocando os alertas do que pode acontecer. E a minha sensação é que, mesmo que o discurso não mude, eu acho que é possível que a gente veja níveis menores de tarifas, né? Acho que conforme vão avançando os estudos e os técnicos vão fazendo conta, vai ficando muito claro que todo mundo só tem a perder com tarifas tão altas nesse momento. Então, claro, tem uma briga para convencer o presidente, mas eu sou um pouco otimista nesse sentido. Muito bem, conversamos com Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad, que nos ajuda a entender um pouco mais esse cenário tão ainda cheio de pontos de interrogação. Danilo, obrigado, boa tarde. Joia, Naka, prazer estar aqui com vocês. Um abraço.